O livro de hoje está entre os 100 que mais influenciaram a humanidade. Seu autor, filósofo, físico e matemático, entre outras coisas, foi o idealizador do plano cartesiano. Discurso do Método, de René Descartes. Esse é o primeiro vídeo desse canal, que tem por finalidade trazer resenhas dos grandes livros, dos livros que mais influenciaram a humanidade e dos livros considerados os melhores de todos os tempos. Descartes começa o livro escrevendo que o bom senso é a coisa mais bem distribuída no mundo, visto que cada indivíduo acredita ser tão bem provido de bom senso que não costuma desejar possuí-lo mais do que já possui. Descartes formulou um método para gradativamente aumentar seu conhecimento e assim chegar à verdade, a razão. Ele define a razão como a única coisa que nos torna homens e nos diferencia dos animais. Assim ele escreve: formei um método pelo qual me parece que eu consiga aumentar de forma gradativa meu conhecimento e de elevá-lo pouco a pouco ao mais alto nível a que a mediocridade de meu espírito e a breve duração de minha vida me permitam alcançar. De forma humilde, Descartes prossegue: portanto, meu propósito não é ensinar aqui o método que cada qual deve seguir para bem conduzir sua razão, mas tão somente mostrar de que modo me esforcei por conduzir a minha. Antes de formular seu próprio método, Descartes procurou aumentar seu conhecimento e chegar à verdade por meio das letras, da leitura de textos clássicos, de livros das mais variadas ciências, por meio da matemática, da física, da medicina, por meio de viagens, conhecendo outras culturas, mas nenhum desses métodos o fez atingir o conhecimento da verdade como ele desejava, por mais úteis que fossem esses aprendizados. Escreve que a leitura de todos os bons livros é igual a uma conversação com as pessoas mais qualificadas dos séculos passados, que foram seus autores, e até uma conversação premeditada, na qual eles nos revelam apenas seus melhores pensamentos. Sobre a matemática, Descartes escreve: ela não é a verdade, mas sim um método para se buscar a verdade. É um método a ser utilizado pela razão para se chegar à verdade. Da mesma forma, a filosofia também é um método utilizado pela razão humana para se chegar à verdade, assim como a medicina também é um método. De todas as ciências, a matemática seria a mais confiável para se chegar à verdade, mais precisamente o ramo da matemática da geometria. Saindo um pouco de seu livro, vamos procurar entender o porquê ele diz isso da geometria e como era vista a geometria em sua época. No que se fala em geometria, o mais notável de todos os geômetras foi Euclides, que viveu em Alexandria por volta de 300 anos antes de Cristo e é considerado o pai da geometria. Euclides escreveu 13 livros, que depois foram juntados em um único volume, com o título de Elementos. Uma curiosidade, esse também está na lista dos 100 livros que mais influenciaram a humanidade. Para entender melhor o alcance dessa geometria de Euclides, vamos utilizar o que escreveu aquele que muitos consideram como o maior historiador do século XX, Eric Hobsbawm, e também considerado uma referência para o período da história contemporânea, que vai de 1789 aos dias atuais. Seu livro A Era das Revoluções trata da Revolução Dupla, que ocorreu simultaneamente, a Revolução Francesa, que se iniciou justamente em 1789, e a Revolução Industrial. Nesse livro, há um capítulo que trata das ciências nesse período, em que ele escreve que até o início do século XIX, a aritmética e a geometria plana ainda eram dominadas pelo universo dos gregos. Porém, alguns matemáticos do século XIX, com novas suposições, derrubaram a mais proeminente das certezas intelectuais, a geometria euclidiana. Essas suposições a que eles chegaram no início do século XIX eram um ato de audácia intelectual comparável a colocar o Sol, e não a Terra, no centro do sistema planetário. Saindo agora de Eric Hobsbawm e voltando ao livro O Discurso do Método, objeto dessa nossa resenha, fica então possível entender o porquê Descartes considerava a geometria como o melhor método para se chegar à verdade. Porque a geometria era a mais proeminente das certezas intelectuais.
Mas, com toda essa busca de conhecimento, Descartes não consegue chegar de forma satisfatória à verdade. E ele escreve os motivos. Sobre a filosofia, Descartes escreve que nela há divergência sobre um mesmo assunto e que, como a verdade dos fatos é apenas uma, a existência de divergências, então, indica que o método utilizado não é o mais apropriado para a razão conseguir alcançar a verdade última das coisas. Sobre a matemática, ele se espantava de que, mesmo sendo seus fundamentos tão seguros e sólidos, não se houvesse construído sobre eles nada de mais elevado. Quanto à religião, Descartes não a coloca como um método para se chegar à verdade, para se entender a essência dos fenômenos que ocorrem no mundo, mas sim coloca a religião como um caminho para se chegar ao céu. Após se dedicar aos estudos, Descartes busca entender o mundo na prática e então decide também estudar a si próprio, seu eu interior. Porém, após dedicar-me alguns anos em estudar assim no livro do mundo e em procurar adquirir alguma experiência, tomei um dia a decisão de estudar também a mim próprio e de empregar todas as forças de meu espírito na escolha dos caminhos que iria seguir. E tendo encontrado dificuldades para se chegar à verdade por todos os métodos até então existentes, Descartes cria um próprio método para isso. Por isso, o título do livro é Discurso do Método. O nome completo do livro é Discurso do Método para bem conduzir a razão e buscar a verdade na ciência. Mas em que consiste esse método? Consiste em 4 preceitos. O primeiro deles: nunca aceitar algo como verdadeiro que eu não conhecesse claramente como tal. Segundo preceito: dividir o todo em partes, segundo suas palavras, repartir cada uma das dificuldades que eu analisasse em tantas parcelas quantas fossem possíveis e necessárias, a fim de melhor solucioná-la. Terceiro preceito desse seu método: conduzir por ordem os pensamentos, iniciando pelos objetos mais simples e mais fáceis de conhecer, para elevar-se pouco a pouco, como subindo degraus, até o conhecimento dos mais compostos. E quarto, efetuar em toda parte relações metódicas tão completas e revisões tão gerais nas quais se tivesse a certeza de nada omitir, ou seja, checar, revisar e ter uma visão ampla. Mas, enquanto não chegasse à verdade última de cada coisa, por meio desse seu método, Descartes procurou seguir 3 preceitos. O primeiro deles: ter opiniões mais moderadas e as mais distantes do excesso, que fossem comumente aceitas pelos mais sensatos daqueles com os quais teria de conviver. Segundo preceito: ser o mais firme e decidido possível em suas ações na busca da verdade, e enquanto não se puder ainda chegar às opiniões mais verdadeiras, seguir então as que são as mais prováveis. Terceiro, sempre procurar antes vencer a si próprio do que vencer o destino. Antes procurar modificar os próprios desejos do que procurar modificar a ordem do mundo. Afinal, nada existe que esteja completamente em nosso poder, salvo nossos pensamentos. E, nesse mesmo livro, vem a máxima: penso, logo existo. Para entendermos o significado que Descartes quis transmitir com ela, devemos primeiro entender que para Descartes não podemos confiar plenamente em nossos sentidos. Nossos 5 sentidos, tato, visão, audição, olfato e paladar, por vezes nos dão sensações erradas das coisas, podendo confundir nossa razão. Logo, os nossos sentidos nos levam a ter pensamentos falsos, assim como os nossos sonhos são falsos enquanto estamos dormindo. E para podermos pensar que tudo isso é falso, é necessário que ao menos uma coisa seja verdadeira: nós mesmos, que estamos pensando. Assim, se eu penso, logo eu existo. Se eu penso, logo eu sou. Conforme as palavras do próprio Descartes. Porém, logo em seguida, percebi que, ao mesmo tempo que eu queria pensar que tudo era falso, fazia-se necessário que eu, que pensava, fosse alguma coisa. E ao notar que essa verdade, eu penso, logo existo, era tão sólida e tão correta que as mais extravagantes suposições dos céticos não seriam capazes de lhe causar abalo, julguei que podia considerá-la, sem escrúpulo algum, o primeiro princípio da filosofia que eu procurava.
Agora, um detalhe. Esse livro foi escrito em francês, sendo que o original dessa passagem é Je pense, donc je suis. E isso ficou famoso em português por ter sido traduzido para penso, logo existo. Porém, dizem não ser essa a melhor tradução, mas sim o mais correto seria eu penso, logo eu sou. Mais adiante, o livro continua dessa forma. Compreendi então que eu era uma substância, cuja essência ou natureza consiste apenas no pensar, e que, para ser, não necessita de lugar algum, nem depende de qualquer coisa material, de maneira que esse eu, ou seja, a alma, por causa da qual sou o que sou, é completamente distinta do corpo. Seguindo seu raciocínio, mais adiante no livro, Descartes prova a existência de Deus. Ele se dizia ser um ser imperfeito, como todas as pessoas são imperfeitas. Mas, em alguns pontos, conseguimos chegar à perfeição. E isso nos traz a ideia de que o totalmente perfeito existe em algum lugar. Para Descartes, a terra, o céu, a luz, o calor e mil outras coisas não pareciam ser superiores aos homens. Logo, ele poderia julgar que, se essas coisas fossem verdadeiras, elas seriam apenas uma dependência da natureza humana, na medida em que a natureza humana possui alguma perfeição. E se a natureza humana possui alguma perfeição, é sinal de que foi criada por um ser que tem a perfeição por completo: Deus. Em suas palavras, a isso acrescentei que, admitido que conhecia algumas perfeições que eu não tinha, não era o único ser que existia, mas que devia necessariamente haver algum outro mais perfeito, do qual eu dependesse e de quem tivesse recebido tudo o que possuía. Pois, se eu fosse sozinho e independente de qualquer outro, de maneira que tivesse recebido de mim próprio todo esse pouco mediante o qual participava do ser perfeito, poderia receber de mim, pelo mesmo motivo, todo o restante, que sabia faltar-me, e ser assim eu próprio, infinito, eterno, imutável, onisciente, todo-poderoso, e enfim ter todas as perfeições que podia perceber existirem em Deus. Contextualização no cotidiano. Nesse livro, por várias vezes, Descartes escreve que esse discurso do método é apenas uma sugestão. Para chegar a ele, Descartes buscou entendimento em praticamente todas as ciências da época, desde as letras, filosofia, matemática, medicina, física e outras. Passou o inverno na Alemanha, o dia inteiro fechado, sozinho num quarto bem aquecido, onde dispunha de todo o tempo para se entreter com seus pensamentos. Após essa longa e solitária reflexão, Descartes saiu e viajou pelo mundo por 9 anos para aprender por meio do contato com outras pessoas e por meio de outras culturas. Descartes buscou uma reflexão ampla e geral e, por fim, escreveu o Discurso do Método, o que ele faz questão de dizer que não é um roteiro ou uma lei, mas sim apenas uma sugestão. Enquanto hoje podemos refletir que, diferentemente de Descartes, há pessoas que, por terem lido um único texto e de origem duvidosa, querem ainda fazer com que todos ao redor pensem da mesma forma, se tornam os famosos donos da verdade. Nesse livro, publicado em 1637, Descartes já demonstra um bom conhecimento de veias, artérias, sangue venoso, arterial, pequena circulação e grande circulação sanguínea, câmaras e concavidades do coração, posição das artérias e das veias nos membros e até o fato das paredes das artérias serem mais rígidas que as paredes das veias. Isso também mostra que Descartes tinha entendimento das descobertas científicas de seu tempo, mesmo não sendo as ciências da saúde sua área, pois ele era matemático, filósofo e físico. No entanto, Descartes queria sempre estar perto de pessoas estranhas, para não ser valorizado e enaltecido, e sim para poder aprender com essas pessoas. E hoje, as pessoas possuem essa humildade? Ou hoje há pessoas que querem dominar as demais por possuírem algum conhecimento ou por terem algum diploma? Em sua última frase do livro, ele começa: faço então aqui uma declaração, que tenho plena consciência, não poderá servir para me tornar famoso no mundo, mas tampouco tenho o menor desejo de sê-lo.
A frase continua, o livro se encerra. E ao contrário do que escreveu nessa frase, ele se torna famoso no mundo, de modo que esse seu livro está na lista dos 100 livros que mais influenciaram a humanidade.